Bom, esses são os grupos ou as famílias principais, tá? Aí, agora eu quero falar para vocês a respeito da questão da configuração eletrônica. Olha que legal, né? A tabela periódica, quando ela foi, por exemplo, né, desenvolvida, digamos assim, né, lá no início, quando foram descobertos os primeiros elementos, tá? Ela foi separada, por exemplo, tá, pelas propriedades que esses elementos tinham, tá? Esses primeiros elementos descobertos, né? E a parte, entre aspas, interessante, né, é que ela praticamente não foi modificada ao longo do tempo, né? Na verdade, só foram acrescentados mais elementos. Por quê? Porque justamente essas propriedades que a gente visualiza nesses elementos, né, estão relacionados com a sua configuração eletrônica, né? Então, hoje, por exemplo, né, e foi o que foi feito sem saber, digamos assim, no início, a gente distribui os elementos dessa forma aqui, nesses locais específicos, devido à sua configuração eletrônica, né? Então, na verdade, quando nós temos cada grupo desses aqui específico, né, vocês vão ver que eles têm uma semelhança, né, com relação à sua configuração eletrônica. Que semelhança é essa, né? A semelhança de que sempre, por exemplo, quem é aqui dessa primeira família, né, vai ter um elétron na sua última camada, na camada de valência, que nós chamamos. Todo mundo que estiver aqui na 2 vai ter 2 elétrons na segunda camada. Todo mundo que está no 3 tem 3 elétrons, no 4 tem 4 elétrons, no 5, no 6, no 7 e no 8, tá? Então, essas são características muito importantes e é o que dá, por exemplo, né, todas essas propriedades específicas desses elementos. Por isso que eles estão exatamente nessas posições aqui na tabela. Primeiro, devido às suas propriedades, que foi o que foi evidenciado quando se montou a tabela pela primeira vez, mas depois se observou que a configuração eletrônica tem a ver com a tabela. Então, o que a gente vai aprender? Que a tabela é basicamente um diagrama daquele que a gente utiliza para configuração eletrônica. A tabela é o diagrama, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Olhem só. Esses dois primeiros aqui, né? As duas primeiras colunas, nós chamamos todos esses elementos aqui, sempre tirando o hidrogênio, né? Todos esses elementos aqui, de elementos do grupo S. Grupo S. Por que é do grupo S? Justamente porque a última camada, né, no caso, eletrônica desses dois aqui, tá? É justamente no subnível S. Todo mundo que está aqui, ó, tá? Nessa parte à direita aqui da tabela de vocês, tá? Da família 3 até a 8, todo mundo nós chamamos de grupo P. Então, todos esses caras aqui estão no grupo P. O que significa isso? Que na camada de valência, né, anotem esse nome, camada de valência, que é a última camada eletrônica, todos eles terminam em P, no subnível P. Todo mundo que está aqui no meio, que são os metais de transição, eles são o que a gente chama de bloco D. O que é o bloco D? Todos esses caras aqui, a camada de valência deles termina no subnível D. E esses dois aqui, né, esses dois blocos aqui, nós chamamos de bloco F. Por quê? Porque todos esses elementos, que são aqueles elementos de transição interna que estão aqui dentro da tabela, né, todos terminam em F. Legal, né? Então, esses blocos, bloco S, bloco P, bloco D e bloco F, tá? São de elementos que terminam exatamente nesses subníveis eletrônicos. E as linhas, ou seja, os períodos, por que é importante esses períodos? Porque exatamente aonde o elemento está, tá? É justamente a última camada que foi preenchida. Olha que legal. Então, por exemplo, aqui, ó, todo mundo que está na primeira linha, que é só o hidrogênio e o hélio, significa que os elétrons que eles têm estão distribuídos, né, ou estão distribuídos somente na primeira camada, o primeiro nível lá de energia, que é o número 1. Todo mundo que está aqui na linha número 2 é porque a camada de valência é a número 2.
né? Então, a última camada, a gente vai ver que é a 2, vocês podem testar aí. Todo mundo que está no 3 é porque a camada de valência é a 3, é a última que vai ser observada na distribuição. Todo mundo que está aqui no 4 é porque a última camada é o 4, o 5, o 6 e o 7. Vai até 7 porque é o que a gente conhece hoje, né? Pode ser que futuramente, se mais elementos sejam sintetizados, né, ou descobertos, a gente possa até aumentar, por exemplo, aqui o número de linhas aqui da minha tabela, né? Então, por isso que existe um fundamento deles estarem exatamente nessas posições, né? Então, de 1 até a linha 7, certo? Ou seja, quando nós olhamos a posição de um determinado elemento aqui na tabela periódica, a gente já consegue estimar qual é a configuração eletrônica dele, tá? O que acontece? Vamos lá, tá? Esses blocos aqui, vou mostrar aqui para vocês, ó. Tem aqui o bloco, né? Então, os elementos do bloco S, do bloco P, bloco D e bloco F, tá? Vocês percebem que o bloco S, ele é formado exatamente por 2 colunas? Por que ele é formado por 2 colunas? Porque no subnível S cabem 2 elétrons, foi isso que a gente viu, né? Por que aqui, do outro lado, o bloco P, vejam que ele tem quantos grupos? 6 grupos. Por que o bloco P tem 6 grupos? Porque no subnível P cabem 6 elétrons, né? Como a gente viu, cada orbital do tipo P, na verdade, é composto por 3 regiões, né? Por 3 orbitais, e cada uma comporta 2 elétrons. Então, por isso, né, todo mundo que estiver aqui no bloco P, né? Tem 6 colunas esse bloco, porque no máximo cabem 6 elétrons nesse tipo de subnível que é o P. Dentro aqui da D, vejam que tem 10, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Como a gente viu, justamente o subnível D, né, ele comporta 10 elétrons. E por esse motivo, no bloco D, nós temos 10 colunas, ou seja, 10 grupos. E aqui no bloco F, nós temos 14 colunas, porque nesse subnível cabem 14 elétrons, né? Ou seja, são 7 regiões do tipo F, cada uma comportando 2 elétrons.